E aí pessoal, hoje a gente vai falar de uma possível recessão a caminho, isso porque tem alguns indicadores que mostram que o cenário daqui para frente vai piorar. Então, como se não bastassem guerras, inflação, um mendigo traçando uma personal trainer, parece que o sinal do fim dos tempos já está sendo dado aí para nós, só não vê quem não quer. Mas brincadeiras à parte, vamos entender quais são os impactos de uma recessão não apenas local, mas global. Então fica comigo até o final, eu preciso pensar só como começar. Conscript reporting. Olá, bem-vindo! Meu nome é Felipe Curvelo. Antes de qualquer coisa, vamos começar situando o que é uma recessão, porque ao contrário do que muitos pensam... Meu Deus, uma recessão, eu não terminei de pagar meu carro, eu vou ficar desempregado, eu tenho tanto boleto e eu nem curti e me inscrevi nesse canal tão maneiro. Mas o fato é que tem um termo técnico para definir recessão, então quando a gente fala isso não quer dizer necessariamente que vai ser um período catastrófico onde todo mundo vai ficar desempregado. Recessão nada mais é do que um período na economia onde o PIB cai por 2 semestres seguidos. Então menos dinheiro é gasto, a economia se contrai, mas eu preciso dizer que o PIB não é o melhor indicador para medir a economia real. Isso porque ele tem um monte de coisa sem sentido lá dentro, como por exemplo, descontar as importações do valor total e somar nesse valor os gastos do governo. Mas sem entrar em tecnicidades excessivas, a verdade é que o Brasil já entrou numa recessão, saiu dela, ano passado a gente estava em recessão e aposto que você nem deve ter notado, porque por mais que a vida tenha assim ficado mais difícil, a gente ainda está longe de um cenário catastrófico. Mas o Brasil não é nenhum guia da economia global, já que o nosso PIB representa uma fração muito pequena do todo. Quer ver? Olha esse infográfico aí. Acha o Brasil em 3 segundos, valendo. Não achou? Olha ele aqui. 2,59% é o que o nosso PIB representa dentro da economia global, muito longe dos quase 25% dos Estados Unidos. E é justamente de uma recessão norte-americana que eu tô falando nesse vídeo. E tem um indicador que consegue meio que antever uma recessão, um indicador bem interessante chamado inversão da curva de juros. Apesar do nome, é algo bem simples de se entender. Trata dos títulos do Tesouro de curto prazo pagando mais do que os títulos do Tesouro do longo prazo. E a tradução disso é que os investidores enxergam nos títulos de curto prazo mais risco do que nos títulos de longo prazo, fazendo com que os governos sejam obrigados a pagar um prêmio maior para conseguir liquidar esses títulos a mercado. Quer ver um exemplo? Se você entrar agora no site do Tesouro Direto e ver os títulos com vencimento de 2025, eles estão pagando mais do que os títulos com vencimento em 2033. Essa é a inversão da curva de juros. E isso está quase acontecendo lá nos Estados Unidos, então a tendência é que a gente veja um arrefecimento da economia por lá. A taxa de acerto do indicador é cerca de 90%. E ontem o Fed divulgou a taxa de juros e eles subiram em 0,25%, abaixo do mercado que estava esperando uma alta aí de 0,5%, mas o que isso quer dizer? Muita coisa, mas principalmente que eles estão com medo dessa recessão. Isso para o mercado foi uma notícia positiva, já que estava todo mundo esperando uma alta de 0,5%, o que fez com que o preço do Bitcoin saísse de uma baixa nesse dia para uma alta de quase 5%. E a tradução dessa taxa menor é que os Estados Unidos vai continuar imprimindo dinheiro. Esse dinheiro ele vai ter que ser absorvido de alguma maneira, os mercados vão absorver uma boa parte desse dinheiro, fazendo com que os ativos continuem inflando e a inflação continue aumentando. Detalhe que lá nos Estados Unidos a inflação já está batendo 7,9%. Pode parecer pouco aqui, mas lá é um nível astronômico. E daí o Fed fica encurralado, já que se ele não aumentar a taxa de juros, então os preços devem continuar subindo. Só que o problema é que se ele aumentar demais a taxa de juros, então a economia entra numa recessão. Então você viu o tamanho do problema, mas eu preciso te dizer que tem como você se beneficiar com isso. Por mais que o indicador até sirva para prever as recessões, não tem de fato como você ter uma certeza que ela vai acontecer. E o pior de tudo, não fica claro na maioria dos casos se você está ou não numa recessão até ser tarde demais, já que os indicadores técnicos que são utilizados aqui, eles não são medidos em tempo real. Sendo assim, o melhor que você tem a fazer é não tentar prever uma recessão, mas sim estar pronto para ela. E tentar identificar hoje quais são os ativos que estão mais baratos.
Falando do Bitcoin, tem um indicador muito interessante chamado MVRV, que mede o valor justo dele, falando de uma maneira mais grosseira. Nota como ele está perto ali da região verde, que é o ponto ideal de compra, ao passo que o ponto ideal de venda é a região vermelha. Mas o melhor a se fazer não é esperar chegar nessas regiões para tomar uma decisão. Compras e vendas recorrentes acabam sendo a melhor estratégia para ter bons resultados. E entrando numa recessão, é bom estar preparado também para um cenário volátil. Mantenha a cabeça fria e tenha sempre uma reserva de emergência para esses momentos mais difíceis. Sobreviver e ter bons ativos na sua carteira acabam sendo as decisões mais inteligentes a se tomar nessas situações mais delicadas. Pois o caminho está dado, o longo prazo é seu amigo, então tenha paciência. E por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, porque assim você me ajuda a crescer e a mensagem a chegar a outras pessoas. As minhas redes sociais vão estar todas aqui embaixo na descrição, então me segue por lá. Muito obrigado se você assistiu até aqui, até a próxima. Tchau, tchau!